É muito livre essa collab. Uma coisa que é muito legal é que a gente não marca nada. Então, se alguém acha que a gente marcou, eu e o Milton aqui, vamos falar desse assunto, vamos preparar, não tem preparação nenhuma. A gente vai passar aqui aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha, e eventualmente, se surgir um assunto excepcional aí, a gente começa a falar. Né? Então, acho que isso é muito legal. Eu estou vendo aqui essa foto aqui em cima, ó. Cadê? Aqui, ó, que a Fabi está em Cadirarro. Então, logo mais, em alguns meses, a gente vai estar lá. Falta pouco agora, né, Dani? Falta pouco, a gente está em junho, são menos de 6 meses já. Pelo menos 6 meses. Eu ainda não preparei aquela. Eu sei onde eu tenho que estar, mas ainda não vi toda a parte terrestre daquele momento que eu vou estar sozinho. Vai ser umas 3 semanas que eu vou ter que pular para tudo que é canto para fotografar e acessar as bibliotecas. E eu não faço a mínima ideia ainda. Eu ainda não agilizei isso daí. Eu tenho um assunto para a gente conversar, mas a gente pode até começar a falar disso. Assim, você tem ideia, porque assim, na nossa viagem, né, para quem não sabe, a gente está indo para a Índia com alguns professores, alguns alunos, a gente está indo para a Índia em dezembro, e aí a gente vai, desde o sul, a gente vai começar pelo sul da Índia, e depois a gente vai para o noroeste e norte da Índia. Você tem ideia do que você quer fazer nessas 3 semanas pós a nossa viagem, que você vai ficar lá? Você tem ideia aonde você quer ir? Sim, a minha ideia é principalmente coletar em loco algumas coisas. Por exemplo, tem alguns manuscritos que eu preciso localizar, que tem a ver, por exemplo, com centros de energia, tem a ver, por exemplo, com Tantra, e que eu preciso localizar para uma possível tradução. Agora eu estou no processo de tradução do Gita. Então, eu estou fazendo uma tradução do Gita do sânscrito para o português. Podem ser que tenha outras. Do português para o brasileirês, a única que eu me lembro assim é do Holden, Humberto Holden. Tá? Tem do Francisco Barahona, que é para o português, para o lusitanês, português de Portugal. Eu gosto de brincar porque se você escuta um português falando rapidamente, pode ser que você não entenda nada do que eles estão falando. Nada. Tá? Conforme as línguas foram ganhando identidades próprias. Né? Identidade, musicalidade própria. Então, a minha ideia é fazer uma tradução do Gita, do sânscrito, diretamente do sânscrito para o português brasileiro, sem a interferência de ter que retraduzir do inglês. Então, eu vou lá, traduzo frase por frase, olho aí as declinações, conjugação verbal, em cima disso eu entendo o que a frase quer dizer e eu traduzo. Toda vez que você traduz, você leva em consideração a sua interpretação, aquilo que você entendeu. Então, quando eu venho de uma linhagem Samkhya-Tantra, ao interpretar e ao entender aquilo que a frase está dizendo, eu dou a minha visão a respeito daquilo, e que seria uma visão baseada nessa perspectiva, a perspectiva do Tantra e do Samkhya. Tá? Porque quando você traduz a linguagem sânscrita, quando o sânscrito é muito antigo, você tem camadas de significados, porque é uma linguagem que veio ganhando significados ao longo do tempo, até o momento que não se falou mais, né? Ela se tornou uma língua morta. Então, quando você procura no dicionário uma palavra, como, por exemplo, vajra, pode significar diamante, pode significar osso, que diamante tem a ver com osso, pode significar cetro, pode significar órgão genital masculino. Então, normalmente, quando você olha o dicionário sânscrito, ele traz aquele significado com a fonte. Se isso foi utilizado num Purana, num Veda, qual Veda, num outro texto, então normalmente ele tem ali um íconezinho, se for digital, ele vai apontar para esse. Então, indo para a Índia, eu quero localizar alguns textos.
É muito Eu não vou legal, falar porque que é assim, tão simples o agora. tema de hoje que eu pensei Uhum. vai ao encontro disso, mas daqui a pouco eu já chego lá. Mas dentro desse processo vai ficar de 3 semanas, que vai se doar aí, talvez, para essa tradução, Sim, para essa busca e tal. sim. Você tem um local que você queira fazer isso? Tipo, ó, você vai ficar parado num local ou você vai. Não, não, porque tem muitos tempos que eu preciso fotografar. Então, durante o estudo de asana, o livro de asana, eu localizei. A primeira coisa que eu percebi é que o processo de desenvolvimento do yoga ao longo dos milênios não é um negócio estanque, é um negócio extremamente dinâmico, tá? E dinâmico e com uma conversa entre o yoga e as outras artes. Porque as outras artes, como eu acho que eu já até disse já numa outra conversa, elas são consideradas yoga. Tá? Em um certo ponto de vista, mas são consideradas yoga. Então você tem um diálogo com as artes marciais, você tem um diálogo com a dança, você tem um diálogo com o Ocidente. Isso, no final do século XIX, tem um diálogo com esse Ocidente. E esse diálogo faz com que coisas sejam incorporadas. Porque quando nós, no Ocidente, pensamos em asana, a gente pensa num monte de posições. E a gente tende a pensar que o que sai daquilo está errado. É muito comum uma linhagem, ou ver outra linhagem praticando, e dizer que o outro está praticando errado, e ele está praticando certo. E de verdade, a questão das técnicas é que elas são conceitos, elas são ideias. E dentro dessa ideia, se estiver executando dentro daquela ideia, não importa qual é o nome, não importa se o pé está assim ou está assado, não importa se deve ser feito virado para o norte ou para o oeste, isso é irrelevante. O que é relevante é que a posição, por exemplo, no caso do asana, ela seja estável, que ela seja confortável, que ela tenha respiração coordenada, que ela tenha uma atitude anterior, ou seja, você asana, você não faz vendo TV, porque quando você entra no mundo externo, né, a ideia do asana é que você vivencie a experiência que a posição está trazendo de transformações no seu corpo físico, no processo vital, que é a energia, a mudança que está acontecendo no corpo emocional e assim sucessivamente. E nesse diálogo, você percebe que muitos asanas que estão catalogados atualmente, eles não têm sua origem necessariamente no yoga. Eles têm sua origem na dança. Ou eles têm sua origem nas artes marciais, a princípio. Ou a primeira vez, diga, melhor dizendo, pode ser até que seja do yoga e foi para a arte marcial, ou que foi na arte marcial e veio para o yoga. Difícil você localizar a fonte real. Mas se eu colocar assim, a primeira vez que um Shirshasana, uma invertida sobre a cabeça, ela é descrita, ou seja, alguém foi lá e botou no papel. Isso acontece num Purana, que é um Purana menor, que é um Purana associado às artes marciais. Não é interessante isso? Da mesma forma, quando você procura sobre o Natarajasana, posição que foi divulgada e ficou conhecida no Ocidente a partir do Iyengar. Tá? A primeira foto que você tem aparecendo na Natarajasana no livro. Primeira é no livro de Asana do Shivananda, certo? Que é de 1928, 1925. Mas, e quem está posando é o Vishnu Devananda. Tá? Mas que ele aprendeu com a Iyengar, tá certo? Aprendeu com a Iyengar, quando o Iyengar foi convidado para demonstrar o método dele, ou o que ele tinha aprendido com o professor dele, o Krishnamacharya, lá no Shivananda Ashram. Ok, então ele demonstrou e demonstrou na Natarajasana. Na Natarajasana foi imediatamente incorporado pelo pessoal do Shivananda, e o pessoal do Shivananda, como o Shivananda era muito profícuo
em escrever obras, e imediatamente aquilo já entrou no livro de Asana Shivananda, a foto já foi batida antes do Iyengar publicar. E o Iyengar só veio publicar em 1960. 30 e tantos anos depois. 30 e tantos anos depois. Por quê? Foi quando ele veio para o Ocidente, ele veio por um convite do violinista, o Menuhin. Pode ser que eu esteja pronunciando o nome. É um nome hebraico, se eu esteja falando errado. Mas era um violinista famoso, ele estava na Índia dando um concerto, ele tinha uma enxaqueca que não parava nunca, e falaram do yoga, quem deu aula para ele foi a Iyengar. E eles fizeram uma amizade. Tanto que no prefácio do livro do Iyengar está lá o violinista, o Menuhin, assinando. E foi ele que convidou o Iyengar para vir para a Suíça. Isso um tempão depois. Só depois que ele veio publicar o livro dele. E quando o livro dele publicou, o que foi o boom? O boom foi o aparecimento de um grande número de asanas. Certo? Um grande número de asanas. Era a primeira vez que um livro tinha 200 asanas. Tá? Exatamente por essa facilidade que passou a ter por volta da década de 60 de você conseguir fotografar. Fotografar a pessoa. Então, a minha ideia ao estar na Índia é procurar esses manuscritos, poder fazer cópia deles para documentar, tá certo? E ir nos templos, entre eles o templo de Chidambaram, onde tem provavelmente o Nataraja mais antigo, esculpido em pedra, um dos. Tá certo? Mas pensa no Shiva Nataraja, qual é o formato? Esse formato perfeito, se não me engano, é a estátua mais antiga da Chidambaram. E antes disso, tem outros Natarajas, como por exemplo em Ajanta em Ellora, que eu vou na viagem da Fé. Tem, por exemplo, o Vrikshasana, a escultura mais antiga do Vrikshasana está em Chennai, no lugar que a gente vai visitar. Tá? Que é chamada Mahabalipuram. Em Mahabalipuram tem esculturas que mostram sobre lendas, né, histórias do Mahabharata e dos Puranas, e tem uma delas que tem um Vrikshasana, que é super antigo. A gente está falando aí século XI. Tem em Odisha, no Museu de Odisha, tem o Nataraja mais antigo, que não é exatamente aquele que você imagina, mas já é um início de um Nataraja também do século X, onde a gente tem uma inscrição. Tá? Então, a minha ideia é estar indo em loco, visitando esses lugares, batendo foto, localizando esculturas de asanas aí entre o século VIII e o século X, exatamente para ilustrar e documentar no livro. Pode ser que daqui a 10 anos, quando eu volte lá, tenha a coisa mais antiga. Sim, processo de pesquisa, sim. Quando você vai estudando, eu vou estudando. Eu acho que tem bastante. Toda vez que eu estou estudando, eu me sinto burro. Muito burro. A humanidade é muito burra, né? E eu me incluo. A gente é muito burro, a gente vai aprendendo o tempo todo. O tempo todo a gente continua se desenvolvendo. Até dentro disso já, porque você entrou aí, a gente estava falando da Índia, né? Como a gente vai para a Índia em dezembro, depois você vai ficar 3 semanas, depois vai ficar mais um período. E aí você começou a falar dos asanas, você começou a falar um pouco da nomenclatura, do surgimento de alguns asanas e tal. Sim. E o meu ponto, acho que era um pouco disso. Muita coisa no yoga não tem uma comprovação direta. Porque muitas coisas, como você falou, você deu o exemplo do Natarajasana, foi feito por Iyengar, mas foi publicado por Shivananda, aí foi publicado numa época, e aí talvez a nomenclatura que a Iyengar tenha dado seja uma nomenclatura diferente da nomenclatura de Shivananda, e por aí vai. Então, assim, tem muita discrepância dentro do yoga em relação à nomenclatura, em relação ao surgimento, em relação a quando, o que é, o que não é.
Como é que é a sua visão em relação a isso? Porque... Pode falar. A minha visão é manter a mente aberta, tá? Mesmo agora, por exemplo, agora eu tenho uma ideia. Mas pode ser que alguém fale, mas o texto tal não é assim que tá. Então, vamos ver o texto tal. Tá certo? E pode ser que no texto tal realmente não esteja. E daí eu vou procurar adaptar esse texto, localizar de alguma forma, ou alguém, ou eu mesmo, procurar ver como que a gente faz para localizar esse cara no tempo e no espaço, que já é uma grande dificuldade. E assim a gente vai vendo. A gente vai construindo o que seria a história do Anga, ou história da técnica, e entendendo a transformação que aconteceu ao longo do tempo. E é uma coisa bonita você entender essa transformação e perceber que essa transformação não traz em si uma perda de autenticidade. É importante que você entenda. Desde que os princípios, os valores que norteiam a técnica propriamente dita, eles existam, falando de asana, uma posição estável, ou seja, se você começar a dançar pode ser que não seja considerado asana. Tá? Então, é uma posição estática, estável, que ela seja confortável, que ela tenha respiração, que ela tenha atitude interior. Se você for uma escola de linhagem Shakta, ainda entra a possibilidade daquele asana ele ser estético, e a estética daí muda conforme o lugar, conforme o tempo. Daí entra num outro raciocínio filosófico, que é a capacidade daquela posição gerar em você uma emoção que desperta um sentimento. E esse é o raciocínio estético. Tá? Em cima disso, o que você percebe? Você percebe que há uma beleza nessa construção, nesse processo de construção desse conhecimento. E quando a gente fala, as coisas não estão muito certas, né? Mais ou menos, né? Mas o que acontece é que o hindu não está preocupado em datar e nem em dar louros para alguém, porque a personalidade histórica não importa, a época que foi criada realmente não importa, não é ruim o importante. O importante é a obra. Se a obra for importante, se a obra for valorosa, se ela traz em si algo único, especial, e se é único, especial, inovador, acho que inovador não é uma boa palavra, mas inspirado. E inspirado, se a gente pode dizer, inspirado, é uma revelação. Se é uma revelação, se você é de uma linhagem espiritualista, vem de Deus. Se você é de uma linhagem naturalista, vem da nossa essência, do nosso inconsciente. Certo? O nosso inconsciente juntou as pecinhas e te devolveu para o consciente essa possibilidade. Daí são as interpretações que são válidas para cada personalidade. E se esse conteúdo é inspirado, então a gente incorpora e ele passa a fazer parte do processo. Porque ele apareceu aí porque ele tinha que aparecer. Você entendeu? Sim, perfeito. Eu acho que isso entra muito na lógica real de... A gente conversou isso, acho que na nossa primeira conversa de collab, que a gente falou da forma do encaixe de cada tipo de yoga com cada praticante e tal. E eu acho que isso, aos poucos, vai sendo moldado mesmo. Então, vai sendo moldado. Então, eu acho que é a mesma linha de raciocínio. Agora, existem algumas coisas, por exemplo, que o cabeça da linhagem ele determina o que vai ser a experiência daquela linhagem. Qual vai ser a procura, a busca daquela linhagem. Tá? E normalmente o que se sente é que haja uma afinidade de pensamento entre discípulo e professor. Natural, né? Quer dizer que você tem que concordar com tudo cegamente? Não, não é isso. Mas que existe uma afinidade de valores, né?
Por exemplo, seu professor, ele acredita, é um valor dele, é liberdade. Para você, a liberdade não é importante, é importante a disciplina, tá certo? E daí, de repente, você, seu professor, começa a entrar em choque Aham. o tempo todo. Porque ele tenta te ensinar a liberdade, mas você quer mesmo essa linha dura, strict. Então, não funciona, né? Realmente a coisa não funciona. Então, tem alguns valores que eles têm que ser comungados dentro de cada linhagem. E, o que se percebe? Vai andando para trás, pode-se ver que essas técnicas têm, e é bem possível que elas já existiam, viu? Já existiam há muito tempo, mas ninguém parou para pensar, ou porque era secreto, ou porque era reservado, e isso existe dentro do hinduísmo. Por exemplo, o Om, para ser explicitado o que era o Om, escrever Om num texto, levou 1000 anos. Você consegue imaginar? Levou 1000 anos para alguém botar o Om. Isso que a Em gente está algum. se falando lá no passado é o Om, tá? Levou 1000 anos. Antes não se escrevia. Então você pega nos livros mais antigos, escrevem Udgita. Udgita. Aquele que não se deve ser pronunciado. Ou seja, que era para ninguém saber. E muito desse conhecimento era conhecimento reservado mesmo. Muitas vezes, principalmente dentro dos Vedas, guardados por famílias, como um conhecimento familiar, e às vezes conhecimento de guerra, no sentido de como ele poderia fazer com que os deuses, os poderes da natureza, favorecessem ele em vez do outro exército no momento de uma guerra. Então, algumas fórmulas mântricas, algumas práticas de ascese, algumas práticas físicas mesmo, né? Elas eram guardadas as 7 chaves, porque isso seria um trunfo na mão mediante uma outra. Então, o que você percebe? As coisas elas ficam guardadas um tempo, depois elas começam a ir aparecendo. Tá certo? Quando começa, a partir do século X, você tem um, um esforço pela catalogação dessas posições. Então, é com Hatha Yoga, a partir do século X e século XI, que se passa até a catalogação das posições. E isso acontece de forma exponencial até os dias atuais. E aí, e isso é muito louco, né? Porque eu já escutei algumas pessoas falando assim, mas quando se fala de asana, então tem que ser Hatha Yoga. Se você fala de asana, é Hatha Yoga, não é outra coisa. Então, Ué, você não está sentado? Você está sentado em quê? asana. Você está sentado em asana. Tá? Você está sentado Padmasana, Padmasana, Siddhasana, Siddhasana, Swastikasana, Swastikasana. Então você está sentado em asana. Tá? Então é raciocínio lógico. Tá? O nascimento dos asanas culturais, até eu readquiri recentemente um livro de anatomia da Índia, que vem do pessoal do Kuvalayananda. É um livro até que é relativamente antigo. Está aqui. Mas que foi reeditado. Do Mamanath Gore. Cadê? Está aqui. Tá, a primeira edição dele é de... Quando eu comprei, achei que ele fosse mais recente. É a do Dr. M.M. Gore. A primeira edição dele é de 2000 e... Que coisa. Terceira edição de 2000... aqui. 2005, a primeira edição dele. 2005. E justamente na parte de asana, o que ele coloca é justamente esse raciocínio que eu estou colocando. Possivelmente os asanas culturais, que são aqueles asanas não sentados,
aqueles asanas que não têm a finalidade direta de despertamento da Kundalini, que servem para trabalhar o corpo, eles nasceram por quê? Porque as pessoas não conseguiam ficar sentadas. Doía Aham. tudo, doía as pernas, doía os joelhos, doía as costas, doía o pescoço, não conseguia ficar parado naquele cacareco e Que assim não continua conseguia até ficar hoje, sentado. né? Continua até hoje. Tá? E daí, ao perceber isso, surgiu uma série de técnicas a fim de deixar o shape adequado, né? Para ficar sentado. Tá? Ou uma outra possibilidade, ela já existia na forma de tapas, que é o quê? Ascese. Esforço sobre si mesmo a fim de fortalecer a vontade e fortalecer a estamina da pessoa, a concentração da pessoa, a fim de que ela pudesse sentar e meditar. Então, é como se todas as técnicas fossem criando o corpo, criando a estrutura para que você chegasse na técnica de meditação propriamente dita, que seria o ponto final e inicial do processo. Final dessa preparação inicial para o Samadhi. Aham. E assim, então, na real, é uma discussão que, na verdade, na minha concepção, é uma discussão infinita. Infinita. Infinita, porque não tem uma... Eu associo, você até como médico, acho que você pode confirmar, pelo menos normalmente eu faço essa analogia para os meus alunos e para aqueles que eu converso, que assim, é como um médico. Então, o médico tem uma opinião médica sobre um determinado assunto. E aí, passaram-se vários anos, várias coisas novas foram surgindo, e aí alguns médicos têm uma outra opinião. E aí o outro tem outra opinião. E vai ser infinito, porque não tem uma lógica, tipo, o meu está certo ou aquele está certo. A minha comprovação está aqui e a minha comprovação está aqui. E Até porque existem algumas coisas na ciência que elas estão mais do que certas, mais do que provadas, comprovadas, e não tem o que se falar. Por exemplo, quando você pega a fisiologia básica, tá certo? Do que se aprende na faculdade de medicina, ou na universidade de medicina, cara, é aquilo, tá certo? Poucas coisas vão mudar ali. Tá? Pode ser que alguém faça alguma descoberta que revise, mas normalmente não é o que acontece. Tá? Aquilo que é cadeira básica é aquilo que já foi testado, retestado, repensado, revisto. Então, se você injetar adrenalina num corpo, vai acontecer isso, 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 isso. E acabou. Tá? Mas a gente começa a se perguntar, mas como a adrenalina age? Entre o receptor que está na membrana e o núcleo da célula, o que tem no meio do caminho? Daí começa a surgir pesquisas de novos mensageiros, de segundos mensageiros. No caso da acetilcolina, você tem o óxido nítrico, que foi descoberto quando eu saí da faculdade, no ano 2000. Estava começando a se usar, foi quando nasceu o Viagra. E o óxido nítrico, antes, ele era utilizado como antihipertensivo, em casos muito graves. Tá? Depois surgiu uma medicação que aumentava que agia nesse receptor de óxido nítrico e que se transformou no Viagra. Foi inicialmente pensado para fazer outra coisa, não para auxiliar a impotência. Tá? Então, conforme você vai chegando na ponta de pesquisa, tá? Onde você não há consenso, certo? Onde não há consenso, daí você tem muitos pós e contras, porque ainda não há consenso. Então, sabe, que se você seguir tal linha de raciocínio, vai ter essas coisas boas e essas coisas ruins. Se você seguir essa outra linha, vai ter essas coisas boas e essas coisas ruins. Então, coisas ainda vão ser descobertas para embasar e você chegar no consenso. Você percebe muito isso... Todos perceberam muito isso agora com a pandemia, né? Pandemia. Pandemia do Covid, né?
Usa máscara, não usa máscara, agora usa máscara, qual é a melhor máscara? Então, é Toma um exatamente isso que preventivo, não toma preventivo, toma vacina, não toma vacina. acontece. Usa azitromicina, não usa mais. Por quê? Porque foi se investigando, foi se descobrindo e as pessoas vão chegando num consenso. Por exemplo, o uso do antimalárico, que é fugiu o nome, e mesmo o uso da azitromicina. O antimalárico é Ivermectina? Não. Não. Ivermectina para vermes. Mas também serve, pode ser ivermectina. Antigamente havia uma possibilidade, um estudo mostrou a possibilidade in vitro daquilo ser efetivo. Um ano depois, sabe-se que não serve para nada. Certo? Que não serve para absolutamente nada. Mesmo a azitromicina. A azitromicina você vai usar se tiver uma pneumonia concomitante. Se o quadro viral levar a uma pneumonia, daí você usa um antibiótico, senão você não usa antibiótico. Faz sentido? Sim, Sentido. total. Então, quando você fala de yoga, raciocínio é o mesmo. Tá? Tem muito texto que está sendo levantado agora, tem manuscrito que está sendo achado, tem muita coisa que nunca foi traduzida e que está lá nas bibliotecas, assim, fornadas. Lembra quando a gente foi lá no museu Sim. e que você via a peça na Índia pintada? Tá, já passaram-se aí 10 anos, pode ser que algo tenha mudado. Mas eles pintaram a parede. Eles não removeram a peça de 5.000 anos que estava lá. Eles pintaram ao redor dela. E você via resquícios de tinta sobre um achado arqueológico que estava lá. E você ficava horrorizado, né? Você ficava assim, de cabelo em pé. Agora imagina isso dentro de uma biblioteca, diversos manuscritos guardados. E daí quando você pensa, Hatha Yoga Pradipika é isso, daí você pega Hatha Yoga Pradipika, qual manuscrito? Quais os manuscritos que foram usados para compor aquele livro de Hatha Yoga Pradipika que você tá lendo? Mesmo Yoga Sutra, vocês já perceberam que tem Yoga Sutra que tem Sutramatis? Por quê? Porque são vários manuscritos, você faz uma síntese, uma compilação, você corrige qualquer mudança. Então, por exemplo, James Malleson, traduzido Amrita Siddhi, ele usou 10, 20 manuscritos diferentes nesse texto. Eu tenho uma tradução que eu recebi agora do Kuvalayananda, que eles usam um manuscrito só, que é o que eles tinham. Vocês entenderam? E daí você compila isso daí. Então, tem muita coisa que está sendo levantada. Então, isso é a ponta de pesquisa. E daí, coisas vão ser descobertas. Pode ser que, em um determinado momento, fale assim, isso aqui que aquele mestre estava falando era balela. 10 anos depois fala, puta, o cara tinha razão. Vocês entenderam? Assim, pode se chegar num consenso, como pode não chegar também. Chegar. Tá? E pro yoga em vai ser muito diferente. Exato. Exatamente. O que faz diferença? Você senta, faz a técnica. A técnica gera o estado de consciência que você quer. Aquela escola gera o estado de consciência que precisa ser gerado. Ela é efetiva. Dentro do raciocínio, da lógica daquela escola. Nossa, tá perfeito. Tá ótimo. Casou para você, resolveu sua questão. É isto. Tá? O estudo, isto é para cultura. Para cultura. E o fato de dizer algo agora não quer dizer que isso seja a verdade absoluta. E a gente tem que ter essa humildade de entender que às vezes a gente vai estar pensando numa linha de raciocínio e depois de um certo tempo talvez tenha que mudar essa linha de raciocínio. E tudo bem. Tem que mudar essa linha de raciocínio. Sem dúvida. Por exemplo, esse final de semana, a família da Fabi é judia, né? Então, esse final de semana a gente foi no Museu Judaico. Tá lindo, assim, um museu judaico ali na Bela Vista. Cara, lindo o museu, várias coisas. E aí tem uma parte que estava mostrando um pedaço de uma Torá que
que foi achado em Recife e tal. E aí, normalmente, as Torás, elas são enroladas, né? Então, como um pergaminho mesmo. E esse tava todo... Tem as marcas da dobra, porque a pessoa que levou, que carregou isso, ela carregou, dobrou e levou, e isso foi achado depois de vários anos. Então, na verdade, é o que você falou, tipo, as coisas... Imagina, e para quem já foi para a Índia, né, no nosso caso, a gente vai de novo, mas para quem já foi para a Índia, imagina na Índia como estão as coisas guardadas e como está, coisas que nunca foram escritas, como você falou, foram escritas milênios depois. Sim. Sim. E assim, você vai estudando, tá? Você vai conhecendo autoridades que vão emitir a sua opinião mediante seu estudo. Pode ser que ao ouvir aquilo você fale, legal, mas puta, tem algo aqui dentro de mim que fala que não é exatamente isso. Uhum. Né? Eu acho que não é isso, não é por aí. Certo? Então é importante você conhecer, saber, tal pessoa ela está pensando assim. Isso é que se entende hoje em dia. Mas algo aqui dentro me diz que tem mais coisa. Não é exatamente isso. Tá? Ou eu fiz um curso agora recentemente sobre o Yoga Jung, que foi promovido pelos SOAS. E nesse curso, no frigir dos ovos, a conclusão, pelo menos foi o que eu entendi, a conclusão é que a influência sobre os chakras, sobre o trabalho de Jung é ínfima. Tá? Mas depois dele ter me mostrado todo um histórico da pesquisa de Jung sobre yoga, desde final do século XIX até 1920, alguém faz 25, 30 anos de pesquisa sobre yoga, aprende sobre yoga, e isso não tem influência nenhuma sobre o trabalho dela? Acho difícil. Eu acho difícil, né? Eu acho realmente muito difícil. A pessoa, junto com Hauer, dá uma palestra sobre o estado, a influência psíquica dos chakras, e isto foi compilado na forma de um livro, certo? Que não foi escrito por Jung, mas a palestra dele com Hauer, e alguém transcreveu aquilo e virou um livro. Não lembro o nome da secretária que fez isso, virou um livro. Você encontra para comprar na Amazon. Chama Jung e o Kundalini Yoga. E isso não teve influência nenhuma sobre ele? Não. Para mim, isso não faz sentido. Agora, você dizer que o que se entende dos chakras associado à emoção no Ocidente, isto vem de Jung? Bem, não só de Jung, mas de outros autores associados à psicologia que fizeram essa referência. Agora, o fato de um único livro do passado, um livro do século XVII, chamado Ratnakara Sangita, eu acho que esse é o nome. Ratnakara eu estou em dúvida, mas Sangita com certeza. Ele é citado no livro do Woodruff, no The Serpent Power. Esse é o único livro antigo até onde a gente encontrou que faz a correlação entre as pétalas dos chakras e os chakras e estados de consciência, principalmente associados a emoções. Antes disso, não tem. Mas isso quer dizer que já não se sabia isso? Então, aí a gente entra no mesmo ponto, que é assim, que era um outro ponto que eu ia levantar, que é em relação a chakras, energia e etc. Muita gente fala, isso aí surgiu agora, isso aí não tem muito nexo. Eu estou falando, no século XVII já tinha um livro. Uhum. Tá certo? Agora, isso quer dizer que já não existia antes? Não, existiam, sabiam, sentiam, mas isto era irrelevante para o trabalho do yoga a ponto de alguém querer escrever.
Por quê? Porque isso é relevante para o ocidental. A filosofia ocidental, ela fala principalmente a mais recente eu quero dizer, a partir da Idade Média para cá, tirando os pré-socráticos, Sócrates e Aristóteles, daqui para frente, ela é muito voltada para a relação do homem com o mundo, do homem com seus entes, com as pessoas ao redor. Tá? Então, ela é dos olhos para fora. A filosofia do Oriente é dos olhos para dentro, mas para dentro, bem para dentro. E as emoções para eles são o quê? As emoções já são um erro. Principalmente quando você pega uma linhagem que é uma linhagem ascética e não uma linhagem não tântrica. Então, quando você pega dos Vedas, Upanishads, até o ressurgimento do Tantra no século VIII, você tem o corpo, as emoções e o pensamento como um empecilho à realização do ser humano. E que você quer transcender tudo isso. Então, nesse raciocínio, qual a importância das emoções? Não, é um estorvo. Aham. Certo? É um estorvo. Então, por que eu vou falar sobre isso? Não vou falar. Por exemplo, o mesmo acontece na linguagem. Quando uma cor não tem relevância para uma determinada sociedade, ela não conheceu, não tem nome. Se você pega sociedades antigas, a cor azul não existe. Normalmente, quando eles vão se referir ao azul, eles falam que é preto, na linguagem antiga. Tá certo? Mesmo nos trânsitos mais antigos, não existe o azul. Existe o preto. Tá? Textos gregos e latinos também, que eles vão se referir ao mar, eles não usam a cor azul. Isso eu nunca tinha ouvido. Eles usam a cor negra. Tá certo? O mar negro. Então, a palavra, e da palavra a escrita, o livro, e aquilo surge da relevância que aquilo tem para a visão de mundo daquela sociedade. Então, você pega a civilização védica e purânica, aquilo não tem importância alguma. Quando começa a ter importância? A partir do século VIII, com o ressurgimento do Tantra. E o Sangita Ratnakara, ele é justamente nesse período de revisão. E daí é o primeiro texto surgir. E depois isso é reforçado no Ocidente. Quando? Com a incorporação da teoria dos chakras, da Kundalini, dos corpos pela filosofia, cara, tá? Sendo que um dos primeiros livros sobre chakras escritos é do Leadbeater, os chakras do Leadbeater. Tá? Então, você começa a ter um diálogo entre o esoterismo ocidental com o conhecimento hindu e uma troca, e principalmente a incorporação desses conceitos.